Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, brinquedos de um anjo caído. O que são estas estranhas coisas que ficam para cima e para baixo, feito ioiôs iluminados, sobre nossas montanhas e nossas rodovias, nossos aeroportos, nossas cidades, desafiando até o nosso restrito espaço aéreo, se escondendo quando apontamos um holofote poderoso em sua direção e geralmente nos pregando sustos enormes? Disseram-nos que a companhia Rand, o fabuloso tanque pensante, foi solicitado uma vez para colocar os dados dos OVNIs em um computador e travar uma guerra imaginária com essas ilusórias entidades. Mas como não conhecíamos sua origem nem sua tecnologia, ou como atacar as suas bases, o computador nos aconselhou a nos rendermos. Ouça, eu vou dizer-lhes que os OVNIs são reais? Não. Vou dizer-lhes que não são? Não. Não importa se eles existem ou não. Alguma coisa muito real está acontecendo a milhões de pessoas, e isso importa. Deixe-me dizer mais uma vez. A questão aqui não é se os discos existem ou não. Quer eles existam ou não, algo está acontecendo. Pessoas são envolvidas com alguma coisa, quer seja real ou irreal. Pessoas estão deixando a vida mudar completamente por causa dos OVNIs. Pessoas estão fazendo dos OVNIs uma religião. Pessoas estão esquentando a cabeça. Estão perdendo o juízo por causa dos OVNIs. Pessoas estão sendo feridas por OVNIs. Pessoas estão sendo controladas por OVNIs. Precisamos parar de discutir se elas os estão vendo ou não. Se estão viajando neles ou não. Ou se estão dizendo a verdade ou não. E prosseguirmos com o esforço de descobrirmos, se pudermos, a fonte do fenômeno. Isso precisamos desesperadamente saber. Não é justo? Não estaremos sendo ingênuos se reconhecermos que algo está acontecendo. O ingênuo é aquele que fecha os olhos e os ouvidos e se recusa a admitir que alguma coisa está acontecendo. Ele é que está sendo enganado. Chegamos a um ponto em que não é seguro enfiar a cabeça na areia, se é que nos preocupamos com nossa cabeça. Algo está acontecendo. E não lucraremos nada tentando dizer a pilotos experimentados que o planeta Vênus está girando entre eles e a Terra. Nada conseguiremos ao dizer a um piloto que a esquadrilha de naves superiluminadas que executaram manobras incrivelmente difíceis em alta velocidade, assustadoramente próxima do avião dele, não passava de uns balões de fabricação caseira, cheios de luzes por dentro, soltos por alguns adolescentes. Sempre que o desmentido se tornar ridículo, ele apenas age como um bumerangue que destrói rapidamente a credibilidade daquele que desmente. Na democracia americana, parece que só existem duas opções. Podemos ser democratas ou republicanos. E ocorre o mesmo com os OVNIs. Parece que nós temos apenas duas opções, duas escolhas. Essas estranhas naves são tolice ou são extraterrestres. Uma coisa ou outra. Mas eu não acredito que estamos limitados a apenas duas possíveis explicações. Minha Bíblia me diz que um exército de entidades inteligentes, baseado na Terra, pode estar por trás de todo o fenômeno e estar envolvido. Ouça o que as Escrituras dizem. Vamos até o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel, este é Cristo. E os seus anjos batalhavam contra o dragão, este é Satanás. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O versículo 3 diz que 1/3 dos anjos do céu ficaram do lado de Satanás em sua rebelião sem sentido e foram banidos para a terra com ele.
São muitos anjos. Anjos feitos demônios. Ora, eu não quero ser dogmático e dizer que Satanás é a fonte do fenômeno dos OVNIs. Outra vez, eu não sei o que são os OVNIs. Eles podem acabar sendo uma nave militar secreta, alguma nave espiã por controle remoto, ou bola de luz, ou alguma coisa que ainda não pensamos. Mas, sem dúvida, existe uma montanha de evidências que mostram que Satanás e seus demônios ajudantes são os principais suspeitos. Temos aqui um grande número de inteligências extraterrestres criadas para habitar no céu, mas que estão agora operando aqui nesta Terra. E elas têm a vantagem de poderem trabalhar invisivelmente, escondidas de todos nós. E, embora banidas para o nosso planeta, elas ainda têm a mente brilhante dos anjos. Sabem mais sobre tecnologia do que os homens jamais sonharam. E têm poder sobrenatural, é claro, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Jesus nos alertou que neste final dos tempos, nosso planeta ficaria repleto de falsos profetas e falsos milagres. Ele disse em Mateus 24, versículo 24, observem bem o que diz, portanto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, notem, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você notou? Prodígios para enganar. Por isso os milagres têm funcionado. E agora o livro de Apocalipse, Apocalipse 16, versículo 14. Ouça, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. E agora o capítulo 13 deste livro revelador, versículos 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Já tinham ouvido estas palavras anteriormente? Observe como elas são descritivas. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. O texto fala claramente de um agente de Satanás. E note, aqui não diz sinais que ele tenta fazer, ou sinais que ele finge fazer. Diz aqui, sinais que lhe foi permitido que fizesse. E tais milagres têm o propósito de enganar aqueles que habitam a terra. É bom podermos esclarecer bem estas coisas, não acha? Antes de prosseguirmos. Acho que irá concordar que o anjo caído, com o seu exército de demônios, está bem equipado para engendrar um fenômeno como o que estamos discutindo. Não existe nenhum papel, nenhuma atuação que esteja além do poder dele. Mas eu quero repetir de novo, na verdade não importa se os OVNIs existem ou não, se eles são reais ou apenas uma ilusão. Se eles existem, não importa se são feitos de metal ou feitos de alucinações. Nós só iremos demonstrar que temos visão defeituosa se dissermos que nada está acontecendo. Quer os discos existam ou não, milhões de pessoas que estão envolvidas com eles estão sendo ameaçadas. Elas estão fazendo deles uma religião. E quer Satanás esteja originando o fenômeno ou não, ele certamente está explorando a situação ao máximo. Eu sei que muitas tentativas têm sido feitas para explicar as visões de discos atribuindo-as a causas naturais. Há anos que eles culpam. Eles têm culpado a lua, a inversão de temperatura, refrações de luz, pássaros migratórios, nuvens, miragens, estrelas, gás do pântano, relâmpagos e, é claro, o planeta Vênus. Mas existem padrões nas visões que logo descartam as explicações. E tais explicações nos indicam que algum tipo de inteligência está por trás dos OVNIs. Por exemplo, em inúmeros casos, os OVNIs voam direto até a divisa de um estado e não a atravessam. Por que não o fazem? Eu não sei. Mas é claro que meteoros não sabem ler nossos mapas. Mas discos são avistados em áreas isoladas e tarde da noite, sugerindo que os OVNIs ou seus ocupantes geralmente preferem manter sua atividade em segredo. Mas discos são vistos nas noites de quarta e sábado. Será que os fenômenos não só sabem ler nossos mapas, mas nossos calendários e relógios? Não, amigo. Alguma inteligência deve estar envolvida. E não é preciso muita coisa para ver que o fenômeno não é natural, mas sobrenatural.
também é sensacional. E eu sei que algumas pessoas acham que não deveríamos estar falando sobre nada sensacional. Mas isso é o que Satanás e seus ajudantes gostam desde o encontro no Jardim do Éden. Esta tem sido sua área de ataque preferida e mais bem-sucedida. E recusar mencionar qualquer coisa sensacional é o mesmo que dizer a Satanás: olha, você fica aí dentro dos limites do sensacional e não incomodaremos você. E isso dá ao anjo caído e seus ajudantes uma boa vantagem. Portanto, vamos falar a respeito. Já ouviu falar em poltergeists? É claro, fantasmas barulhentos. Você sabia que quase sempre, quando há uma onda de OVNIs sendo avistados, há também uma onda de atividades de poltergeist? Pouco antes ou pouco depois ou simultaneamente? Há uma conexão em algum lugar. É a Operação Engano. O estudo dos intermináveis aparecimentos dos OVNIs não é muito produtivo. Existem livros cheios deles. E livros cheios de mensagens que supostamente vieram deles, mas elas são repetitivas e são tremendamente entediantes. É muito melhor estudar o povo que avista essas coisas. As pessoas que têm contato com elas são as pessoas, meu amigo, que importam. Esses milhões de pessoas de todos os tipos de vida, de todas as profissões, inclusive um grande número de pilotos e policiais, essas pessoas não estão mentindo. Ora, elas podem ser vítimas de mentiras, mas elas estão descrevendo o que viram e o que aconteceu, e o que lhes foi dito do modo mais sincero possível. Coisas estranhas acontecem às pessoas que veem esses objetos incríveis no céu. Coisas estranhas acontecem a elas, eu disse, especialmente pessoas que não têm mais, as pessoas que não têm mais contato com eles. Suas vidas tornam-se muito cedo uma série de experiências bizarras. Qualquer coisa, ou qualquer combinação de coisas pode acontecer. Seus telefones e televisão ficam descontrolados. Rádios tocam sem terem sido ligados. Fortes dores de cabeça, náusea e perda de apetite são comuns. Elas são atormentadas por pesadelos. Elas veem aparições assustadoras. Poltergeists invadem seus lares. Elas recebem estranhos visitantes e telefonemas. Misteriosos carros pretos podem aparecer e desaparecer de repente. E quanto mais assustadas elas se tornam, mais aumentam as manifestações. Logo após o primeiro contato, a personalidade pode começar a se deteriorar. E a deterioração pode ser total. Paranoia, esquizofrenia e até suicídio têm ocorrido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vê um OVNI é louca, de modo algum. Mas se o envolvimento não for interrompido, ele ou ela pode ser levado à loucura pelo fenômeno. Você sabia que os sintomas experimentados pelos que contatam OVNIs, aqueles que permanecem, que continuam nesse negócio, são as mesmas das possessões por demônio? Mexer com OVNIs pode ser extremamente perigoso. Até pesquisadores sérios correm grandes riscos. Sabe, o conflito entre Cristo e Satanás não é folclore, é real. Os demônios são reais e os demônios são traiçoeiros. Estamos lidando aqui com inteligências que são capazes de alterar a percepção e produzir estados paranormais de consciência. São capazes de alterar o senso de realidade do observador. Poderosas imagens são projetadas na mente com o propósito de alterar as crenças do indivíduo, fazendo dele um instrumento do sistema do engano. Isto talvez explique os relatos dos contactadores sendo raptados e levados a bordo de um OVNI. Parece que a hipnose pode detonar o relato de uma experiência de rapto em qualquer pessoa, isto é, em qualquer pessoa desinformada e imprudente o bastante para submeter a mente a outra pessoa. Ora, isto talvez explique por que as histórias de rapto são tão parecidas. Por isso, as histórias dos que morreram e voltaram com seus túneis e colinas verdejantes e seres de luz são semelhantes. Estamos lidando não apenas com hipnose, mas com o implante de pensamento. A pessoa se lembra do que a entidade que controla sua mente quiser que ela se lembre. É provável que esses contactados jamais estiveram a bordo de um disco voador. Lembre-se de que essas entidades são capazes de manipular a mente e induzir um estado de transe. Se você pudesse encontrar um contactado
no momento de sua alegada experiência de rapto, você iria encontrá-lo em pé, paralisado ao lado do seu carro ou no acostamento da estrada. Ele não foi a parte alguma. O que aconteceu com ele aconteceu somente em sua mente. Foi implantado ali. Você começa a ver quão perigoso pode ser qualquer envolvimento com discos voadores. Veja a experiência de rapto, por exemplo. Você pode dizer, se nunca aconteceu, como pode ser perigosa? Mas nada é mais perigoso do que o que acontece na mente, meu amigo. O indivíduo pensa que ocorreu o rapto, e toda a sua vida pode mudar por essa distorção da realidade. E é claro, essa é a única finalidade do fenômeno. O verdadeiro objetivo é alterar a crença e o comportamento e fazer do contactado um instrumento do sistema. Bem, as misteriosas máquinas voadoras estão realmente lá em cima no céu? Estão quando os demônios querem que elas estejam. Os OVNIs vão para onde eles quiserem e quando eles quiserem. Eles seguem seu caminho, nos deslumbrando com seu comportamento inconsistente, nos exasperando com suas manobras ilusórias, nos levando à loucura com suas brincadeiras cruéis. E o sábio é todo aquele que conhece, ou pelo menos suspeita, quem são eles e os deixa para lá. Talvez estejamos prontos agora para a pergunta: os OVNIs existem, afinal? Evidentemente, eles não existem do modo como um livro e uma casa e um avião existem. Mas o fenômeno, sem dúvida, o fenômeno existe. John Keel, após 4 anos investigando OVNIs em tempo integral, muitas vezes dia e noite e sem férias, concluiu que existem 2 tipos de objetos voadores, com certeza. Eles podem ser chamados de naves suaves e naves rígidas. Os objetos suaves são aqueles que são luminosos, que mudam de forma e cor à vontade, que se dividem. Eles aparecem e desaparecem diante dos seus olhos, sem qualquer explicação. Estes são os mais numerosos. E estes são, evidentemente, os fenômenos reais. Eles só podem ser explicados como manifestações do poder do demônio. Nenhuma outra explicação faz sentido ou se encaixa aos fatos. Testemunhas repetidas vezes têm confidenciado de maneira particular a John Keel. Sabe, eu não creio que aquela coisa que eu vi seja mecânica. Tenho a distinta impressão de que estava viva. Também, em número bem menor, existem os rígidos, aparentemente objetos sólidos que são com frequência ou ocasionalmente vistos. Estes têm sido balas disparadas, e as balas ricocheteiam. Elas, às vezes, deixam marcas na terra quando caem. Em voo, elas frequentemente soltam pedaços de metal. John Keel acredita que estes OVNIs metálicos, aparentemente rígidos, são manipulações temporárias de matéria e energia, feitas por alguns momentos de uso ou talvez algumas horas. Provavelmente para tentar provar que são reais ou apenas para confundir. Em outras palavras, elas são materializações como as que são vistas no espiritismo, onde frequentemente ocorrem materializações de cinzeiros, apoiadores de livros, trompetes, etc. E os disconautas desmaterializam a nave à vontade. Esse é o conhecido número do desaparecimento. Paralelos entre o espiritismo e os fenômenos dos OVNIs, entre a atividade demoníaca e a atividade dos OVNIs, são assustadores. Médiuns entram em transe. Contactadores entram em transe. Espíritos atravessam portas fechadas. Entidades de OVNIs parecem voar para dentro de suas naves, andar ou flutuar através das suas laterais. Em ambos os campos, os seres humanos e objetos não humanos são transportados sem meios visíveis. Entidades em ambos os campos conseguem mudar seu formato quando quiserem. Ambas as entidades de OVNIs e demoníacas conseguem assumir a forma dos seres humanos e frequentemente o fazem. Os devotos do espiritismo recebem mensagens, supostamente, de parentes falecidos. Os seguidores dos OVNIs recebem telefonemas, supostamente de seres do espaço. Seguidores de ambos recebem mensagens que são mentalmente detectadas. Eles a ouvem em sua cabeça. Entende? Ambos veem monstros e aparições. O hipnotismo alcança livremente ambos os campos. As farsas são comuns em ambos. Os demônios são grandes mentirosos, sabe?
assim como as entidades dos OVNIs. Os médiuns são possuídos, controlados e manipulados, os contactados também. Eles tornam-se não apenas repórteres, mas microfones. Está vendo a operação em engano? Existe alguma dúvida de que alguns poderes que operam nos salões escuros podem estar também pilotando seus brinquedos cósmicos? A pessoa que se torna envolvida com OVNIs em qualquer sentido corre grande perigo. Mas a pessoa que nega a existência do fenômeno pode estar em maior perigo ainda. Pode estar despreparada para o encontro pessoal que pode muito bem estar reservado para ela. Negar a realidade do mundo invisível é ser engolido por ela. O que essas entidades enganosas querem? Qual é o propósito de toda essa propaganda no mundo inteiro? A que isso tudo nos conduz? Em nosso próximo programa nós veremos. Eu garanto que é algo bem maior do que você pensa. O que estamos vendo não é a guerra nuclear. Esse exército de enganadores não está se preparando para matar uma mosca. Eles têm uma verdadeira extravagância em mente. Satanás e seus demônios adorariam mais que tudo nos destruir a todos agora, mas sem a permissão de Deus para pulverizar a raça humana, eles se contentarão em transformar em brinquedos aqueles que estão desinformados. Oh, amigo, esteja certo que Satanás não ama nem mesmo aos seus. Ele brincará com eles por um pouco, fará jogos maquiavélicos com eles. Alimentará suas tolices, rirá dos seus problemas e os lançará fora como papel de bala, sem mais utilidade. Mas, amigo, nenhum de nós é brinquedo para Jesus. Cada um de nós, para ele, tem um valor infinito. O valor de uma alma jamais pode ser calculado, a não ser que vejamos o que custou para ele a liberdade dela. Vê-lo caminhando firmemente, com seus olhos no Calvário, jamais olhando para o lado, jamais dando meia volta, porque você estava perdido. E o único modo de salvar você seria morrer em seu lugar. Vê-lo num combate face a face com o inimigo, conquistando para você a vitória que jamais seria sua sem ele. Vê-lo no Getsemane, tentado ao limite máximo de sua resistência, tão tentado que ele teria morrido ali mesmo, no jardim, se não tivesse sido enviado um anjo para sustentá-lo. Vê-lo atravessar toda aquela terrível provação, enquanto seus amigos mais próximos dormiam. Vê-lo na cruz, com apenas a oração de um ladrão para animá-lo. Não ouvimos nenhuma outra oração naquele dia. Por que ele não desceu da cruz e chamou uma legião de anjos para tirá-lo daquele pesadelo cruel do Gólgota? Por que ele não desistiu quando parecia que ninguém queria mesmo ser salvo? Mas não. Em algum lugar, alguns aceitariam seu sacrifício. E mesmo que somente um, ele estava pronto a morrer se apenas um, pudesse ser salvo deste planeta condenado. Esse é o tanto que ele se importava e ainda se importa por você e por mim. Oh, amigo, quem quer que você seja, onde quer que esteja, o que quer que tenha feito, por maior que possa ser a sua culpa, ele quer perdoar. Ele quer ser o seu salvador. Ele quer ser seu amigo. Seu relacionamento com ele pode ser tão íntimo, tão real, tão duradouro como se você fosse o único no mundo a precisar do seu amor e cuidado. Para Jesus, você jamais será um brinquedo. Para ele, você será sempre um tesouro precioso. Ele jamais se cansará de você e nunca o jogará fora. Ele será sempre seu amigo, para sempre. E você pode ser dele. Cristo fiel amigo, doce-me é teu amor. Sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu. Teu braço me defende, pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu quem me protege, em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer.
e além do rio, a salvo enfim no lar. Teu rosto, ó grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, e na luz da glória louvarei meu Senhor. Lá cantarei a história desse teu grande amor. Vamos orar. Nosso querido Deus, grandes e importantes coisas passaram pela nossa mente nesta meia hora. Mas obrigado por nos alertares. Obrigado por mostrares a saída. Nossa única segurança, o único dom da vida eterna. Que competição! Desperta nossa mente para que reconheçamos o estado de conflito entre Cristo e Satanás. Ajuda-nos sem demora a encontrar nossa segurança em Jesus Cristo, nosso Senhor, num compromisso pleno, sincero, profundo e rico com aquele que espera ansiosamente para nos guiar através destes tempos difíceis. Querido Senhor Jesus, que cada telespectador abra seu coração para receber a certeza da tua aceitação. Em teu precioso nome nós pedimos. Amém. E agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Aproveite para conhecer nossos outros canais, onde abordamos uma variedade de temas que certamente irão lhe interessar. Você encontra os links para eles na página inicial deste canal, e mais informações estão na descrição deste vídeo. Agradecemos sua presença e lhe desejamos as mais ricas bênçãos do céu.